Olá, meu nome é Mara Diotto e esse é o programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento. Você sabe se comunicar? Você acredita que você tem persuasão quando você se comunica? E você pode imaginar que o que eu estou fazendo são perguntas retóricas? Nós vamos falar hoje sobre comunicação e especificamente sobre comunicação ambiental. Esse é o nosso tema de hoje. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, o professor doutor João Adalberto Campato Júnior, que inclusive foi meu professor no curso de mestrado de Ciências Ambientais. Muito prazer em ter você conosco, até porque sua agenda é muito complicada para conseguir ter um horário com você. Sua base não é São Paulo, sua base é qual? Me conta. A minha base, bom, em primeiro lugar gostaria de agradecer também, de agradecer o convite, e a gente sempre acha um horário na agenda para participar de um programa tão agradável como o seu. A minha base, ela realmente é bastante variada, mas nós podemos dizer que aqui São Paulo, Fernandópolis, São José do Rio Preto. O professor Campato, ele é um expert em comunicação. Eu gostaria que você se apresentasse e colocasse de uma forma resumida, a sua carreira acadêmica. Eu não conseguiria resumir, né? Porque seus títulos e sua história é muito importante e eu tenho até receio de não ser justa nesse resumo. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Tá ótimo. A minha graduação, eu sou graduado em Letras com habilitação de tradutor pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, lá no campus de São José do Rio Preto. Lá também eu fiz um mestrado em literatura brasileira e um doutorado em literaturas de língua portuguesa. Logo em seguida eu realizei um pós-doutorado na Universidade de Campinas, da Unicamp. Depois outro pós-doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mais um outro na Universidade de São Paulo, na USP. E finalmente, aliás, acabei há alguns meses, o meu último pós-doutorado foi realizado no curso de pós-graduação em letras, em estudos literários da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu nunca ia conseguir lembrar tudo isso. E eu tenho orgulho de ter tido você como professor, além de já saber a sua história, né? De estar nesse mestrado, que é um mestrado muito prazeroso fazer, um projeto mesmo de vida. E eu sei que nós temos esse ponto muito em comum. Aliás, o nosso assunto de hoje vai ser muito focado nisso também. E você tem vários livros, né? Exatamente. Paralelamente à docência, eu me consagrei à escrita de alguns livros, não é? Cada pós-doutorado que eu fazia, eu realizava um livro. Eu levava geralmente de 1 ano a 1 ano e meio para cada pós-doutorado, e então, no final de cada estágio pós-doutoral, eu escrevia um livro. E nesse meio tempo também surgiram outras propostas de outras universidades, escrevi alguma coisa para o exterior, de maneira que hoje são quase, entre autoria e coautoria, são quase 2 dezenas de livros. Nossa! E eu achando que eu tinha feito a minha missão com 2. É que são bons os seus. Obrigada. Mas cada livro tem uma história, né? A gente consegue... É um tempo que a gente dedica para escrever, para colocar no papel o que a gente sente, o que a gente quer e o que a gente acredita que seja verdadeiro. Você tem alguma história, assim, de que você queira, desses mais de 20 livros que você escreveu, alguma história que você acha que foi bem importante, que marcou, não só para você, mas para a comunidade com quem você estava tratando? Sim, você disse muito bem, né? O livro não é apenas um volume. O livro guarda atrás de si toda uma história, né? Eu posso, levando em conta a sua pergunta, eu posso me lembrar, por exemplo, de um livro do qual eu participei, que foi bastante significativo para mim, porque foi um livro bastante significativo para a história das editoras universitárias brasileiras. Eu participei do 10º título da Universidade de São Paulo, foi o volume Épicos, né, que também comemorava os 20 anos da EDUSP, editora da USP,
Histórico, né? Exatamente, foi histórico. Esse livro foi lançado na sede da Fiesp, com a presença do José Mindlin, famoso bibliófilo, os reitores da USP, da Unesp, da Unicamp, e um sem número de autoridades, né? Foi uma feitura, foi uma realização bastante importante, mesmo porque o livro teve a participação de grandes críticos literários. Perfeito. Nossa, isso é muito legal. E faz parte, fazer parte de uma história tão importante é muito importante para a gente mesmo, né? Acho muito legal. E a gente vai falar especificamente sobre um assunto, né? Que daria para a gente fazer várias entrevistas, né, professor? Sim, sim. A gente faria, são vários assuntos que a gente poderia discursar em vários programas. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre comunicação. Eu queria que você mostrasse os 2 livros que falam sobre esse assunto especificamente, que um fala sobre comunicação persuasiva. Sim. E o outro que é sobre, deixa eu até segurar um, segura um, você segura outro. E o outro é comunicação ambiental, né, que todo o processo de comunicação até chegar no convencimento, né, que eu Sim. acho que você tentar convencer o outro sobre o que você está falando, tem que ter técnica, você tem que saber o que está falando. Hoje eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa nova perspectiva da comunicação, que eu acho que é importante que você traz nesses livros que você está apresentando para a gente. Exatamente. Antes, eu gostaria apenas de falar rapidamente deste livro aqui, que foi lançado este ano, que é um livro cujo título é Ciências Ambientais, um olhar plural, do qual eu fui o organizador e no qual eu tenho dois capítulos. Mas esse livro reúne os professores do curso de mestrado interdisciplinar da Universidade Brasil. É uma obra também com um olhar multidisciplinar e que trata das questões ambientais. Neste livro, eu tenho um capítulo sobre ecocrítica e outro sobre comunicação ambiental. A comunicação, conforme você bem salientou, hoje em dia ela não é mais vista simplesmente como uma ferramenta por meio do qual as informações são transmitidas. A comunicação, hoje em dia, segundo os novos teóricos, a comunicação é algo que deve ser visto como um processo de interação entre as pessoas. Uhum. E qualquer tipo de comunicação traz em si essa perspectiva persuasiva. Quando nós nos comunicamos, não importa o que, não importa quando, sempre haverá uma semente persuasiva. Perfeito. E eu como professor de comunicação social, me identifiquei muito. Eu ouvi uma palestra online sua, nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, e achei de extrema importância a gente tentar passar o máximo possível disso para o público, porque eu acho que hoje em dia a comunicação está indo por um caminho equivocado. Se a gente não alertar para essa nova perspectiva, a gente está até conversando agora há pouco sobre o quão necessário é falar com convicção, tentar convencer o outro de uma forma coerente, mas também saber ouvir, né, professora? Acho que o saber ouvir hoje está um pouquinho esquecido. Fala um pouquinho sobre isso. Você tem total razão na sua observação. Se nós partimos do pressuposto de que a comunicação é uma interação entre as pessoas, uma negociação entre os interlocutores, é claro que nós devemos considerar o silêncio como um elemento fulcral, como um elemento fundamental da comunicação. Não é? Se nós temos essa habilidade de, em determinado momento, nos concentrar naquilo que o outro fala, em primeiro lugar, nós vamos compreender melhor o outro e nós poderemos, ao longo desse silêncio, ir formulando os nossos raciocínios. Com o silêncio também nós respeitamos a vez do outro, o turno do outro. Uhum. Se não existir silêncio, um diálogo, por exemplo, será formado de vozes que se sobreporão umas às outras. Sim. Uhum. Haverá aquilo que nós chamamos
análise da conversação de sobreposição de vozes, assaltos de turno, o que, no final das contas, irá inviabilizar, por exemplo, um diálogo. Onde ninguém ouve ninguém. Exatamente. Isso é importante nos mais diversos ambientes, seja numa reunião empresarial, seja numa apresentação, seja numa palestra em que as pessoas sabem quando lhe é dado a vez de se manifestar. Sim. Então, isso é uma condição sine qua non, né, sem a qual qualquer tipo de comunicação não vai adiante. É necessário o silêncio. Hoje existe uma grande rejeição para críticas e sugestões? Porque talvez isso não afete um pouco, porque hoje em dia se quer falar muito, né, especialmente nas militâncias mesmo. A gente vai falar sobre militância ambiental, que eu acho que é um assunto muito importante. Militância ambiental para nós é muito importante e quer gerar um impacto positivo na sociedade. Existe uma necessidade, uma rejeição para sugestões e críticas. Então, talvez por isso não se deixe falar. Não sei se isso é um questionamento para se discutir agora ou para se dar um tema mais aprofundado lá na frente, mas eu acho que a percepção que eu tenho atualmente é que a comunicação está equivocada mesmo. Onde não existe, a polarização não deixa. Isso. Você... até em guerra se tinha espião para poder saber o que o inimigo queria saber, entendeu? Não é? Mas não sei, acredito que seja por aí. Você colocou muito bem. Realmente é um assunto a respeito do qual nós poderíamos falar mais profundamente, mas é só colocando alguns aspectos interessantes, é verdade. O silêncio, quando você se silencia, você dá oportunidade ao seu interlocutor para que ele se manifeste. Negar o silêncio é negar essa possibilidade de um interlocutor se manifestar. Havendo esse tipo de negação, há a negação do diálogo. E aí surge essa dificuldade em ouvir o outro, em dar a voz ao outro. Tá. A gente estava falando agora há pouco também sobre a necessidade de se adequar, a comunicação se adequar ao público com quem a gente está falando. E aí eu quero entrar na militância ambiental já. Na sua palestra virtual que eu ouvi, você colocou muitos exemplos pertinentes a respeito de como convencer alguém se você não está falando a língua dele. Fala um pouquinho sobre a comunicação ambiental, como que é importante você estar... E o objetivo é muito progressista, ele é muito otimista. A gente quer trazer coisas boas quando a gente está falando de ambiente, né? A gente quer conscientizar o outro, não existe nada de negativo nisso. Então, como é que a gente pode ter a ecocrítica, né? A militância ambiental de uma forma positiva e que dê resultados? Bom, a comunicação ambiental, ela compartilha de um pressuposto de toda a comunicação. Principalmente da comunicação mais persuasiva. Isso vem da retórica do século V, com Aristóteles, dos tratados de retórica, em que Aristóteles, por exemplo, no seu livro Arte e Retórica, dedica todo um capítulo ao ouvinte, aquele que vai ouvir. E por que ele dedica esse capítulo ao ouvinte? Porque, no final das contas, o ouvinte ele é o coautor de uma fala. Né? Ele é o coautor, ele é um participante muito importante da fala de uma pessoa. Não é? Por quê? Porque nós moldamos, ou pelo menos deveríamos moldar o nosso discurso ao perfil psicológico, econômico, social desse leitor. Se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de não sermos ouvidos, de não nos comunicar. No caso, sem entendimento nenhum, né? Se a gente sem entendimento nenhum. Pelo meio correto, pela forma correta, não haverá, vamos dizer assim, a benevolência do auditório. Os gregos e latinos estudaram muito isso. Era a forma de como você captava o auditório, como você ganhava o auditório, não para a sua tese, não ainda para a sua tese, mas como você ganhava a atenção do auditório. Sim. O auditório irá ouvi-lo. Por exemplo, se você vai falar a um grupo de jovens e inicia a palestra, ou a conversa, ou o diálogo, se valendo de um vocabulário que eles, jovens, consideram
arcaico ou muito antigo, certamente essas pessoas de mais idade, esse público idoso, não vai se oferecer como um bom ouvinte para essa pessoa. Acaba abstraindo, né? No decorrer ele acaba abstraindo mesmo. Sim, sim. E aí é interessante salientar o papel, como o professor tem de prestar atenção a isso, né? Porque às vezes os alunos não os ouvem, talvez por essa inadequação entre o seu discurso, entre a sua mensagem e o perfil desse aluno. Talvez, neste momento, talvez a forma se sobreponha ao conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho que reter a atenção deles para que eles adquirem em seguida meu conteúdo. Então, eu preciso ter uma forma adequada para que eles prestem atenção para depois ter a retenção do conteúdo. Exatamente. Assim, numa boa comunicação, forma e conteúdo, elas são as faces de uma mesma moeda, os lados de uma mesma moeda. Sim. Né? Deve haver um conteúdo e uma forma adequada para transmiti-lo. Nesse quadro, é importante que nós sempre tenhamos cuidado para não exagerar excessivamente na forma, de uma tal maneira que o conteúdo seja completamente vazio. Sim. Aí nós entramos no campo da mistificação. Perfeito. Que em alguns casos pode ser até válido. Né? Para um ditador, se ele dominar as técnicas de mistificação, isso vai ser uma comunicação adequada para ele nesse caso. Né? Eu quero falar muito disso numa outra oportunidade, porque isso começa a me dar formigamento de eu querer falar mais. Porque eu acho que a gente vai para lavagem cerebral, a gente vai para outros assuntos que eu acho que vale a pena a gente discutir, falar sobre o assunto. Eu acho que é muito sério. Acho que é importante a gente poder abrir isso para um público que talvez não conheça, né, que esteja muito acostumado com forma e não com conteúdo. Exatamente. Né, e isso talvez seja importante a gente falar num próximo momento. Eu gostaria muito do seu retorno, apesar da sua dificuldade de agenda, que eu sei. Tá? E fala um pouquinho, o que é ecocrítica? Nesse contexto, né, de comunicação, o que vem a ser a ecocrítica, que é um termo que para mim é novo também, e eu gostaria que você falasse para a nossa audiência. A ecocrítica, de fato, ela não é uma ciência, um campo de conhecimento, um campo de saber muito novo, porque ela é muito recente. A ecocrítica, digamos assim, ela tem um crescimento maior na década de 90. Ela é um campo do saber, um campo de conhecimento que nasceu nos Estados Unidos. Foi quando realmente começou a se ter essa percepção da necessidade de cuidar mesmo, né, do ambiente. Foi, ela vem no encalço dessa onda ambiental. Sim. E a ecocrítica tem por objetivo verificar de que maneira estas questões ambientais, de que maneira a relação entre os seres humanos, a sociedade e o meio ambiente, de que maneira essas questões são retratadas por diversas linguagens. Pela literatura, pela publicidade e propaganda, pelas novelas, pelos filmes de cinema, pelas canções. São muitas vertentes, né? São muitas vertentes. É possível você trazer essa comunicação ambiental, mas essa ecocrítica é muito importante para você poder saber que momento, com quem você está falando. Né? Sim. Um exemplo que você deu numa das suas palestras virtuais foi como é que você vai passar uma orientação química numa embalagem para um caboclo que não sabe ler. Né? Como é que você consegue transmitir essa informação, essa comunicação de quem não está na hora, pessoalmente falando, né? Foi um exemplo muito legal que eu gravei muito na sua palestra. Sim, esse exemplo até eu o tomei ao professor Wilson da Costa Bueno, professor da Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, que é o nosso prefaciador, é o prefaciador deste livro. É uma grande autoridade no assunto, talvez um dos pioneiros do estudo de comunicação científica e ambiental no Brasil. E realmente esse é mais um exemplo que sinaliza para aquela questão de que a comunicação somente pode existir, somente pode ser ensinada na medida em que ela leva em consideração o comunicador como um sujeito situado, não é?
o receptor também, como um sujeito situado, que não se desenvolve abstratamente, é uma pessoa com características sociais, econômicas, culturais, etárias, não é? Essa comunicação tem um objetivo e quer produzir determinados efeitos de sentido no público. Né? Então, neste caso, certamente quem fez a bula de um agrotóxico não deve ter na cabeça dele que, eventualmente, um camponês possa ler. Um camponês que não tem muito acesso ao estudo técnico ou à internet para ele poder pode procurar. até saber ler, mas ele não consegue entender da forma que deveria. Ele não tem a competência técnica, ele não tem o conhecimento técnico que o possibilitaria tomar os cuidados necessários. A gente diz, isso é um caso de letramento, né? Não de alfabetização, é de letramento. Sim, perfeito. Ele é alfabetizado, porém ele não consegue decodificar, interpretar a bula do remédio, porque bula de remédio é um gênero textual com características próprias e textuais, dentre as quais a linguagem técnica. É mais uma coisa que eu quero falar numa próxima vez, porque é um assunto que me angustia muito, é o analfabetismo funcional que a gente tem, que é a falta de entendimento de texto, né, que assim, sim. São características de uma geração que a gente precisa entender e saber lidar com isso. E eu acho que esse é um assunto bem interessante para a gente trazer. É um assunto que me preocupa pessoalmente, né, eu lido com isso diariamente nas universidades, e não é desleixo nenhum do aluno, não é falta de querer, é falta de competência adquirida mesmo. Mais uma vez, eu acho que entra no campo difícil, né, de limites, algumas vezes sombrios, entre a alfabetização e o letramento. Sim. Não é? Às vezes, o aluno sabe ler, sabe escrever, mas não sabe ler e escrever determinada gênero. Sim. Por exemplo, na universidade, é cobrado do aluno gêneros acadêmicos. Mas ele não pode fazer, ainda que ele saiba escrever, porque ele não tem o modelo do gênero acadêmico, é o letramento acadêmico. Ele não sabe utilizar socialmente, academicamente, determinados gêneros textuais, como artigo, como dissertação, como tese, resenha, e assim por diante. Então, não é que o aluno seja, às vezes os professores muito, até inadvertidamente, dizem que o aluno é analfabeto. Não é necessariamente que o aluno seja analfabeto. Pode ser que ele tenha uma defasagem no letramento. No letramento. E por falar em letramento, vamos falar da Tema, que é a sua revista científica. O professor Campato, ele é editor da revista científica Tema, né? Eu queria que você falasse sobre ela para a gente falar, entrando nesse assunto de letramento mesmo, letramento acadêmico. Sim. Pois é, eu sou editor da revista Tema, atualmente o editor da revista Tema, que é uma revista científica da Uniesp, Universidade Brasil, né? Ela existe desde 1986. Desde 1986. Isso eu não sabia, que legal. Ela tem uma história longa. Ela tem uma história longa. Eu sabia que ela vinha há alguns anos, mas eu sabia que era tão distante. Ela é uma história longa e cheia de coisas muito boas. Né? A Tema foi responsável por algum dos melhores concursos universitários do Brasil, cujos prêmios eram viagens para a Europa. Nossa, né? Que legal. E na revista Tema escreveram grandes intelectuais brasileiros e do exterior. A revista Tema é uma revista corporativa, né, da Universidade do Brasil, e ela é impressa, o que é uma coisa... Que hoje a maioria é eletrônica? Hoje a maioria das revistas universitárias é eletrônica. A Tema ainda continua a ser uma revista impressa, que publica artigos em português, inglês, francês e espanhol. Sim. Né? Ela acolhe articulistas de vários países, de várias formações. E só a título de curiosidade, a primeira Tema sob a minha direção, ela apresentou, né, uma carta inédita do Prêmio Nobel de Literatura, o Saramago. Foi publicado pela primeira vez com o apoio da professora Rosélis Hall, da Universidade de Rennes, na França. Muito legal. Nós publicamos isso. Então, é uma revista bastante consistente, tradicional e de boas perspectivas. Nossa, fui muito feliz. Eu não tinha essas informações. Aliás, cada entrevista que eu faço no meu programa agrega valores muito legais. Falando em comunicação, eu acho que o meu programa tem uma linha diferente dos youtubers da vida, né? Os youtubers falam sozinhos para a câmera. Eu gosto de falar com alguém.
também, né? Porque eu acho que isso agrega valor para quem entrevista. Eu acho que a cada entrevista eu aprendo alguma coisa nova e isso para mim é muito valioso, tá? Eu acho que isso é muito importante na vida de todos. Quero agradecer a sua presença. Eu queria que você deixasse alguma informação de contato, um e-mail que você achasse importante para que quem quisesse entrar em contato com você pudesse falar diretamente. Então, ok. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Foi uma entrevista muito agradável. Realmente, entrevistas dialógicas assim, todos os interlocutores saem ganhando porque aprendem, né? Quem desejar de alguma forma entrar em contato comigo para esclarecer um ou outro aspecto que foi desenvolvido na entrevista, pode escrever por e-mail campatojr, tudo simples, C-A-M-P-A-T-O. A gente vai passar o lettering depois. campatojr@gmail.com. Tá, eu agradeço imensamente a sua presença. Para mim é sempre valioso ter alguém comigo, especialmente você que tem uma agenda difícil. Volto a falar, porque acho que o tempo de todo mundo, eu falo em todas as entrevistas, o tempo de todos é muito precioso. Sim. Então, dispor de algum tempo é muito valioso. Tá? Eu agradeço muito e agradeço mais uma vez a audiência de vocês e aguardo vocês no próximo programa. Muito obrigada.